pessoal, bem-vindos à nossa terceira aula do nosso mini curso Sócrates, a filosofia voltada para o ser humano. Eu sou o professor Emanuel Avelino, mestre em filosofia, e hoje nós vamos falar do método socrático. E antes de mais nada, a gente precisa entender algumas coisas. Vamos lá. Tem uma obra de Platão chamada Apologia de Sócrates. Apologia significa defesa. Nesta obra, Sócrates ele vai sofrer 3 acusações, ou uma tripla acusação. A primeira acusação é não crer nos deuses da polis, não crer nos deuses da cidade de Atenas. A segunda acusação é introduzir a crença em novos deuses. E, por fim, a terceira é a de corromper os jovens, destoar os jovens da tradição, dos costumes da época. Sendo assim, Sócrates ele é condenado. E ainda nesta obra ele deixa claro que caso ele sobreviva às acusações, ele irá continuar com as suas indagações filosóficas, porque para o Sócrates isso foi uma missão para ele, uma missão dada pelo oráculo de Delfos, a sacerdotisa do oráculo de Delfos, que falava que o Sócrates era o homem mais sábio de toda a Grécia. E o Sócrates, perplexo com essa afirmação, ele recorreu aos mais sábios do seu tempo, aos mais sábios daquela época, porque ele falou, poxa, mas como eu posso ser considerado pela sacerdotisa do oráculo de Delfos o homem mais sábio de toda a Grécia? Porque o que eu sei é que nada sei. Então como? O Sócrates ficou perplexo. Então, procurando os sábios da época, aqueles que diziam saber, por exemplo, os políticos, os artífices, os poetas, Sócrates foi ter com estes. E estes acreditavam piamente que eram conhecedores da verdade, que concebiam a si mesmos portadores de conhecimentos e de saberes que eles não tinham. E Sócrates intuiu. Então é isto que me faz ser o mais sábio. É isso que me faz ser, de certa forma, superior ao político, aos artífices, aos poetas, a estes ditos sábios. É o fato de eu saber que nada sei. Ou seja, eu ter consciência da minha ignorância. Ou seja, pessoal, assumir que não sabe para Sócrates é condição prévia para que você possa saber de alguma coisa. É condição sine qua non para que você comece a buscar o conhecimento, para que você comece a adquirir o conhecimento. Então Sócrates pensa o seguinte, poxa, eu tenho que mostrar para esses caras que acham que sabem, mas na verdade não sabem, que eles não sabem. E eu que não sei, que tenho a consciência da minha ignorância, tenho essa incumbência, essa missão de mostrar para eles que os seus saberes são ambíguos, são contraditórios, às vezes ilógicos. E alguém precisa mostrar para eles que eles estão enganados. E aí sim, nós começamos a pensar no método socrático, que é uma investigação racional dos saberes. E é nessa investigação racional dos saberes, essa investigação através do logos, da razão, que o Sócrates vai começar a dialogar com seus interlocutores e mostrar as suas incongruências. Então veja bem, pessoal, diferente dos sofistas que buscavam ensinar habilidades retóricas para convencer o público, convencer os interlocutores, emitindo discursos, o Sócrates vai propor um diálogo, e não um discurso, um monólogo, alguém que fala com o intuito de convencer as pessoas, mas um diálogo entre duas pessoas numa tentativa de investigar racionalmente a verdade, de encontrar a verdade, de dissipar ali a ignorância e trazer à luz um conhecimento claro, consciente, lúcido, autônomo, fundado na própria natureza humana. Então, para o Sócrates, essa investigação, a busca por esse conhecimento da virtude, existe uma exigência interna. Daí o conhece-te a ti mesmo, conhece-te a tua natureza. E aí você vai trazer à tona um conhecimento autônomo. Ou seja, pessoal, neste método, na dialética, funciona assim. 2 interlocutores, eles vão debater sobre um determinado tema e através de um esforço intelectual e da honestidade, que é algo bem difícil nos dias de hoje, tentar precisar, tentar conceituar um determinado tema, fazer algo claro por meio da razão, pelo escrutínio da razão, pelo exame da razão e trazer à tona um conhecimento coeso. Então, o que é a dialética no seu sentido originário?
tá? A dialética nada mais é, pessoal, do que o diálogo de perguntas e respostas que provocam um avanço da argumentação. Ou seja, há uma tese, uma antítese e uma síntese. Entre a tese e a antítese há o diálogo, e desse diálogo coeso de pessoas que estão investigando seriamente um determinado tema de maneira honesta, sem a pretensão de debater aqui para ganhar um do outro, mas de chegarem a uma conclusão coesa, né? A uma síntese, havendo um avanço da argumentação. A grosso modo, isto é a dialética. Então vamos lá, pessoal, vamos entender propriamente dito como que funciona aí o método do Sócrates, né? A ironia e a maiêutica. Bom, Sócrates parte do princípio de que ele é um aprendiz, né? O Sócrates entra no diálogo como um aprendiz, ele não entra como o bambambam, aquele que sabe, que detém o conhecimento. Não, pelo contrário, ele entra como aprendiz e declara nada saber. Daí a famosa frase que nós já falamos, só sei que nada sei. Com isso, ele se coloca numa situação de aprendizagem e o diálogo ele começa a fluir. Então veja bem, pessoal, aí começa uma investigação racional e aí nós temos dois momentos. O primeiro, no início do diálogo, é o que nós chamamos de exortação. Aqui neste momento Sócrates pede para o seu interlocutor, aquele que está dialogando com ele, pense em determinado assunto, que nós vamos chamar de tema. Por exemplo, a justiça, a beleza e por aí vai. No segundo momento, temos aí o que nós chamamos de elencos, ou indagação, onde Sócrates vai fazer sucessivas perguntas, questionamentos em cima desse tema, tá? Abordado pelo seu interlocutor. Então vamos lá. O interlocutor ele começa a falar sobre a justiça, né? Ele pensa no tema, o tema é a justiça. E ele começa a deliberar, ele começa a pensar, ele começa a discutir, ele começa a debater sobre a natureza da justiça. Ele traz esse tema e começa a trazer sua tese sobre o que é justiça. Então, vem o Sócrates com o elencos, né, com as indagações, com os questionamentos, com as perguntas em cima deste tema. Então, veja bem, essa etapa ela subdivide em outras duas categorias, digamos assim, a ironia, ou o comentário crítico das opiniões apresentadas pelo interlocutor, ou uma espécie de refutação da tese proposta, tá, pelo seu interlocutor. E a segunda etapa é a maiêutica. O que é a maiêutica? É a atividade da busca racional por um conceito. Lembra lá na nossa primeira aula que conceituar as coisas, né, para o Sócrates é dizer o que a coisa é verdadeiramente, é falar sobre a essência da coisa. E aqui a gente entra numa objetividade. Então nós temos a ironia e a maiêutica. No entanto, para a gente entender melhor o método maiêutico, é interessante a gente notar o seguinte. Conta-se que maiêutica em grego significa parteira. Sócrates ele era filho de uma parteira, né? Sua mãe realizava partos, né? E o Sócrates se inspirava muito na profissão da sua mãe, então ele decidiu ser um parteiro, né? Não de corpos, de bebês, mas um parteiro de ideias. Sócrates acreditava que a alma tem acesso à verdade, mas ela precisa ser auxiliada, estimulada. Então veja bem, quando nós falamos da maiêutica, do parto das ideias, tá? Essas ideias vai partir da alma humana, né? Ela vai ser um parto feito a partir da própria alma humana, a partir da própria natureza humana, que o Sócrates considerava a sede do pensamento. Então veja bem, é através do diálogo que o Sócrates vai ali, a partir das inquietações, das contrações que o seu interlocutor vai sentindo, através do diálogo, ele vai estimulando ali, tirando o que é ilusório, o que é falso, o que é ambíguo das teses, das ideias dos interlocutores, e através da maiêutica eles vão buscando um conceito para chegar até a essência do tema. Seja a justiça, seja a beleza, seja a piedade. E aí trazer uma ideia clara e distinta, pautada na autonomia racional do ser humano. Então vamos lá, pessoal, recapitulando o método socrático, tá? Inicialmente o Sócrates, ele finge nada saber, né? Ele confessa nada saber, olha, não sei de nada, e propõe ao seu interlocutor que traga à tona um tema a ser discutido. Então digamos que o seu interlocutor comece a discutir sobre a coragem, a temática da coragem.
E aí ele levanta vários pressupostos, né, em torno desse tema da coragem. Sócrates, ironicamente, fingindo não saber, não entender, e confessa não saber, só sei que nada sei, começa ali a tirar as ambiguidades daquela questão. Olha, sua tese está errada, por isso, a ambiguidade nisso, isso aqui é paradoxal, isso aqui é meio obscuro, até que seu interlocutor, realmente, Sócrates, né? Realmente, eu tinha me equivocado, não me atentei para isso. E aí começa um outro processo, né? Que agora é a busca entre o interlocutor e o Sócrates junto numa investigação racional, uma vez deixado aquela primeira ideia de coragem, né, que era ambígua e obscura de lado, Sócrates já tinha refutado. Então eles juntos agora vão buscar um conceito claro para o tema. Então nisso consiste o método socrático, né, na dialética, numa investigação racional, tá, em busca do conceito das coisas, né, o conceito da coisa mesma. Então, pessoal, vamos lá para um exemplo bacana para você entender como que funciona esse método dialógico do Sócrates, tá? Então vamos lá, o método dialético. Então digamos que o Sócrates pergunta para o interlocutor: você acha que os deuses sabem de tudo? Né? E aí o interlocutor responde: sim, porque eles são deuses, é óbvio que eles sabem de tudo. E aqui a gente está falando do contexto da Grécia, tá? Os deuses politeístas, né? Tinha mais de um deus e etc, etc. Então o Sócrates pergunta novamente: alguns deuses discordam um dos outros? E aí o interlocutor responde: sim, claro que sim, eles estão sempre brigando. E aí Sócrates, outra pergunta: então os deuses discordam sobre o que é verdadeiro e certo? E aí o interlocutor: imagino que sim. E aí o Sócrates retruca novamente com outra pergunta: então, alguns deuses podem às vezes estar errados. Se eles discordam entre si, eles não sabem de tudo. E se existe certo e errado entre os deuses são ambíguos, são paradoxais, alguns dão respostas diferentes para o mesmo tema. E aí o interlocutor: pode ser. Então Sócrates refuta a tese. Então, os deuses não podem saber de tudo. Então, ele conduz o seu interlocutor ao entendimento que a sua tese levantada ela é ambígua, paradoxal, obscura, né? Ela não é universal e necessária e nem verdadeira. Então, o Sócrates vai demonstrando essas ambiguidades, né, a partir do seu método dialógico. Então, a partir da refutação da tese primária do interlocutor, ele meio que acaba convidando, através do diálogo, o interlocutor a, juntamente com ele, né, através de uma honestidade intelectual, a investigarem o conceito mesmo da coisa, né, do tema tratado ali, tá bom? Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre o método socrático, um pouquinho mais extensa. Claro que existe uma miríade de outras coisas, a gente precisaria entrar nos textos mesmo, ler fragmentos, mas isso seria assim um curso de horas, né, para quem realmente quer se aprofundar no conhecimento, né, sobre a obra do Sócrates, né, a obra do Platão. E o mini curso se pretende ser um mini curso, né, um curso mais enxuto, certo? Mais direto. Então, pessoal, se você gostou dessa aula, curte, compartilha, divulga para toda a galera. Deixa aqui embaixo os seus comentários. Se você já conhecia o método do Sócrates, o que você achou? Você achou interessante? Então veja só, o Sócrates, ele propõe aí, a partir do só sei que nada sei, uma virtude que, ao meu ver, está lá também no Hugo de São Vito, no período medieval, que é a virtude da humildade, né? Então, diferente dos sofistas, que se colocavam como mestres para ensinar técnicas e habilidades de argumentação, de oratória, que proferiam discursos para convencer a plateia, né? O Sócrates se colocava como aluno, né, e dizia nada saber. E a partir daí começava um diálogo e não um discurso, onde só uma pessoa fala, um monólogo, mas um diálogo entre duas pessoas. E juntas ali, através da investigação racional, do escrutínio da razão, do logos, encontrar a verdade mesma, né, o conceito de um determinado tema, seja ele a beleza, a justiça ou a coragem. Até a próxima, pessoal!